Boa noite a... Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os nobres vereadores e todos os funcionários aqui presentes. Primeira sessão extraordinária do período ordinário da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, em 16 de março de 2022. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Carlos Donizete de Oliveira. Presente. Devani Cristina de Araújo Deboni. Presente. Eduardo Antônio de Oliveira. Presente. Fátima Barbosa. Presente. Giancarlo Moreira Gama, presente. Marcelo Defende. Presente. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. Nildo José de Melo. Presente. Vitor Davi Risse Camargo. Presente. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do período ordinário da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura da convocação da presente sessão extraordinária. Convocação. Convoco os senhores vereadores nos termos do artigo 44, inciso 1º, a linha B, da Lei Orgânica Municipal e do artigo 98, inciso 1º, a linha B, do Regimento Interno desta Casa, para a primeira sessão extraordinária do período ordinário da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 16 de março de 2022, quarta-feira, às 17 horas, para apreciação das seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar número 005, de 25 de fevereiro de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, que revoga o inciso 6º do artigo 9º da Lei Complementar Municipal número 432, de 9 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a estrutura e plano de carreira dos integrantes da Guarda Municipal do município de Cabreúva e da outras providências. E Projeto de Lei Complementar número 008, de 11 de março de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui gratificações pelos encargos de gestor de contratos, membro de conselho de PPP, membro de comissão de incentivos, membro de comissão de avaliação dos chamamentos públicos, membro de comissão de avaliação de desempenho, membro de comissão de licitação, socorrista e membro de comissão de sindicância, ou processo administrativo disciplinar e da outras providências. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 14 de março de 2022. Fátima Barbosa, vereadora presidente. Tendo em vista que cópia do projeto de lei complementar número 5, de 25 de fevereiro de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, que revoga o inciso 6º do artigo 9º da Lei Complementar Municipal número 432, de 9 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a estrutura e plano de carreira dos integrantes da Guarda Municipal do município de Cabreúva e da outras providências. Foi distribuída aos senhores vereadores. Coloco em discussão o referido projeto de lei complementar. Peço a palavra. Concedo a palavra ao vereador Marcelo Defende. Senhora presidente, nobres pares, público aqui presente, senhores funcionários desta casa, este vereador vota positivamente a este projeto de lei, com o objetivo único, que é interessante trazer à baila essa explicação, a revogação do inciso 6º do artigo 9º da Lei Complementar 432. A meu ver, a preocupação do Executivo na seara da segurança pública, ela vai estender mais possibilidade de escolhas a quem está à frente administrando a Guarda Municipal. De cima para baixo, prefeito, secretário, comandantes, subcomandantes e o grupo de chefias. Assim sendo, quem está à frente em determinado período tem um leque maior de escolha para os seus comandos. Eu acredito que fulano de tal desempenha uma função adequada para ser o subcomandante.
vejo outro guarda municipal, tem o perfil para ser um subcomandante ou ser um chefe de equipe. Então, para quem estará à frente, administrando o corpo da segurança pública do município, tem mais escolhas. Então, eu voto favorável nesse sentido. Eu peço a palavra. Que tinha que expor. Concedo a palavra à vereadora Devani. Complementando e endossando as palavras do vereador Marcelo, eu também cumprimento todos vocês aqui presentes e sou totalmente favorável ao projeto, porque assim como o vereador citou, existe sim, é importante esse leque de opções com os funcionários, com os subordinados de cada secretaria, para que possa se fazer da forma que o secretário desempenhe melhor o desenvolvimento do trabalho. Então, eu sou totalmente favorável ao projeto. Peço a palavra, presidente. Concedo a palavra ao vereador Giancarlo. Primeiramente, uma boa noite aos colegas, a todas e todos aqui presentes, o público aqui presencial, a quem nos acompanha de maneira remota. Para quem não está entendendo nada, a Prefeitura encaminhou à Câmara Municipal uma proposta de revogação de um inciso do plano de carreira dos guardas municipais, a guarda que faz a segurança aqui no nosso município. E essa revogação, como o vereador comentou aqui, ela visa dar uma amplitude aí para as nomeações que o Executivo pode fazer, ela abrange um pouco mais, enfim, as possibilidades. Entrando no mérito do projeto especificamente, aí da nossa função enquanto representante da população. Sempre quando chega um projeto aqui a essa casa, o nosso papel mínimo é ouvir todos os agentes envolvidos nisso. Então, tudo que a gente vota aqui, a gente tenta ouvir, no caso da guarda, a gente tenta ouvir os guardas municipais, ouvir quem endereçou esse projeto a essa Casa de Leis. E dentre as conversas que nós tivemos aí, nesse curto tempo que nós tivemos para votar, estamos votando com uma urgência, nós ouvimos diversas versões sobre uma mesma história e, com certeza, obviamente, acredito que a nossa função aqui enquanto representante é ouvir o que a maioria diz em relação ao projeto. Então, há uma maioria que é completamente favorável, há uma outra minoria que não é tão favorável assim ao projeto. E nós buscamos ouvir os dois lados, obviamente, para ponderar melhor a nossa decisão. E, a partir disso que eu estou falando, estou contextualizando isso justamente para, enfim, apresentar a minha motivação. Todos os pontos que nós ouvimos dessa minoria, que até então a gente não sabe até que ponto ela de fato é uma minoria, foram pontos bastante consistentes em relação a essa alteração. Não foram uma, não foram duas pessoas que falaram sobre todos esses pontos. Essa alteração ela é bastante complexa, porque envolve bastante mudanças estruturais, inclusive, na atuação da Guarda Municipal. Então, precisamos ponderar muito como votamos aqui. E todos os pontos que nós ouvimos dessa minoria contrária foram muito impactantes e deixaram muitas dúvidas, pelo menos em mim, nos seus colegas. E é muito complicado a gente votar algo tão importante, algo tão significativo para a Guarda Municipal, e isso diz respeito diretamente à nossa cidade, porque uma gestão que acaba não sendo tão de qualidade da Guarda Municipal impacta diretamente na nossa segurança municipal. Então, nós precisamos ponderar isso justamente para não correr esse risco. Bom, dito isto, no dia de hoje eu vou me posicionar contrário a esse projeto, justamente porque, como eu falei, dada a complexibilidade desse projeto, dado tudo que está envolvido e dado todas essas questões que ainda pairam, que ainda estão na nossa mente e que ainda não foram esclarecidas. Não tem como a gente votar algo tão sério com uma falta de segurança que a gente tem nesse atual momento. Obviamente, não estou fazendo um julgamento aqui, uma análise completamente impessoal. Não sei quem vai ser nomeado, quem que vai ser nomeado. Não é essa questão que está sendo julgada aqui. Eu não tenho capacidade técnica para avaliar uma pessoa que vai ser nomeada ou não. Mas o que está sendo julgado aqui é a complexidade desse processo de alteração e os impactos que isso vai ter. Então, pelo resguardo de toda a situação, de toda a complexidade que isso está sendo passado aqui a nós com essa urgência, hoje o meu posicionamento é contrário. Obrigado, presidente. Peço a palavra. Concedo a palavra à vereadora Marlúcia. Bom, boa tarde a todos. Complementando aqui a fala dos nobres, o que eu acho é assim, eu vou simplificar de um jeito que eu entendo
que, como diz o último vereador que pegou a palavra, a gente ouve uma maioria, ouve quem é a população que está envolvida e ouve a minha parte, o quê? Uma minoria não concorda, a outra maioria concorda. Eu sempre falo assim, eu voto de acordo com a maioria. Votei, agora voltando lá, quando esse plano veio, mas você votou esse plano desse jeito. Votei desse jeito, sempre com a mesma palavra. Todos os planos nascem e são viáveis a mudanças. As mudanças têm que ser apontadas e esclarecidas e aceitas por quem? Pela classe que vai estar envolvida. Então, eu tenho como minha obrigação e o meu respeito a todos a votar de acordo com a maioria. Quando se fala assim, mas a maioria está certa ou está errada? Bom, eu conversei com os que estavam certos e conversei com os que estavam errados. Os que estavam errados, muitos, é uma coisa até assim, deselegante, mas muitos apontaram que poderíamos ter pessoas que se manifestavam a favor por uma determinada pressão. Então, eu deixo bem claro aqui que eu acho que em qualquer setor, em qualquer categoria, pressão, perseguição, isso não pode acontecer. E essa casa é uma defensora disso. Então, nos procure quando aconteça isso em alguns setores. Mas a gente está sofrendo perseguição. Mas nós vamos sofrer perseguição. Então, nós estamos aqui, eu falo nós, porque eu acho que eu posso incluir a todos aqui, para isso, para ouvi-los, porque eu acho que toda classe, toda categoria tem que ser formada num conjunto homogêneo e respeitoso. Divergências de ideias, é óbvio que vai ter, como nessa casa tem, mas, acima de tudo, tem que ter o respeito. Então, eu, em nome da maioria, eu sou favorável a esse projeto, que vai ampliar a ter mais pessoas, a qual, sim, é o executivo que vai escolher. Isso já era e continua sendo. O que está aumentando é o número de pessoas. É correto ou é errado? A maioria me disse que quer. Então, eu estou com a maioria, desejo boa sorte a todos, honestidade, reconhecimento e respeito a toda a equipe. Isso é o que eu desejo e é o que eu estarei fiscalizando e acompanhando. Peço a palavra, presidente. Concedo a palavra ao vereador Carlos. Desculpa, vereador Eduardo. Muito boa tarde a todos, funcionários presentes aqui, nossos queridos guardas municipais, amigos presentes aí. Bom, sou favorável a esse projeto e a gente vai pela democracia. Aqui é a Casa do Povo, é a Casa da Democracia. Então, eu procurei ouvir bastante guardas, conversei com vários deles, de ambas as partes. E, inclusive, eu vi a lista de apoio a esse projeto, onde a ampla maioria foi favorável. E acredito que vai abrir um leque maior de escolhas, de repente, até de pessoas capacitadas que não têm o tempo de casa ainda, mas que estão capacitadas para exercer tal função. E o que, segundo pesquisas minhas, já acontece na guarda de toda a região, né, Marcelo? O leque já é bem maior e é permitido. Então, tem meu apoio e desejo boa sorte, que seja feita boas escolhas e que quem ganhe sempre é a cidade. Peço a palavra, presidente. Concedo a palavra ao vereador Vitor. Boa tarde a todos os funcionários, todos aqui presentes, vereadores. Esse projeto de lei, como foi dito aqui, é um projeto complexo, né? E votar dessa forma, sem a gente ouvir a todos os funcionários, né? Aprovar algo sem ouvir todos, eu acho que é uma irresponsabilidade. Eu sei que veio uma lista, a gente teve acesso a essa lista, mas gostaria de ter conversado com todos. Por isso até a gente tinha conversado aqui de ter mais tempo para votar essa lei. Uma questão complicada, no meu ponto de vista, é claro, assim, essa lei veio para a gente, né, a articulação veio antes do próprio projeto, né, então teve aí um interesse do Executivo em um compromisso de campanha e, por conta disso, abrir um leque aí de discussão, que essa poderia também favorecer outros funcionários. Mas eu estou aqui para votar de interesse público, não de interesse particular,
Não tenho nada contra as pessoas envolvidas, né? O prefeito tem sim que escolher as pessoas de confiança dele, porém eu não posso concordar, né, em fazer algo direcionado. Para mim veio dessa forma, né, que nem eu falo, não estou aqui discutindo competência de ninguém, o mérito de ninguém, relacionamento de ninguém. Eu só acho que a gente tem que tentar fazer o melhor para todos. Se o interesse era ajudar a corporação, poderia ter subido de classe todo mundo. Vem um projeto de lei para subir de classe todo mundo, principalmente pelo que vocês e o pessoal da enfermagem passaram na época de pandemia. Então, seria mais justo com todos da corporação, né? Então, por não ter esse entendimento e não ter esse tempo maior para estar conversando com vocês, com todos, eu sou contrário ao projeto. Peço a palavra. Concedo a palavra ao vereador Pi. Boa tarde a todos os presentes, aos internautas, aos vereadores, a presidente da casa. E solicitei a palavra na questão desse projeto para que, ao suprimir algumas coisas, acredito que o prefeito tenha analisado e, ao meu ver, como político, não estou aqui para entender de classe e nem entender quem comandará ou não comandará determinado setores. Porque aqui vou justificar que sou um legislador. Não fui eleito pelo povo para escolher nada. O dia que eu for executivo, eu vou estar escolhendo. Aqui eu sou um legislador. E dentro da votação do plano de carreira, tem esse artigo 6º que será suprimido, o artigo 9º que será suprimido. O que isso vem ao meu pensar? Que todos que se prestam a um concurso público, estou aqui desde o meu primeiro dia de mandato defendendo todos os funcionários públicos, todos, sem exceção. Desde que a pessoa preste um concurso público e ela passe, eu acredito ela estar em igualdade, vereadora Marluce. Todos eles. Se nós temos X guardas municipais, nós estamos em igualdade de condições. Então, se o determinado guarda terá o poder de ser avaliado pelo executivo e nele determinar certos cargos, acredito que o gestor público tem que ter essa flexibilidade, não sendo travado por nenhum outro tipo de prazo, como tempo, como competência ou como tudo, porque no concurso público, ali já foi determinado. Se a doutora Fátima é dentista e passou no concurso público de dentista, e o seu Pedro é dentista e passou no concurso público de dentista, e o executivo quer dar à doutora Fátima determinado cargo no setor público, acredito que ele tenha, porque na escolha do concurso, os dois passou e foi capacitado igualitariamente. Então, aqui não estou para votar, para atender o B, ou atender o A, ou atender o C ou o D. Acredito que todos que passou no concurso têm a mesma capacidade e que possa ser escolhido pela chefia maior do Poder Executivo. São essas as minhas palavras. Coloco em votação o projeto de lei complementar número 5 de 2022. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovado o projeto de lei complementar número 5 de 2022.
tendo em vista que o projeto de lei complementar número 8, de 11 de março de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui gratificações pelos cargos de gestor de contrato, membro de conselho de PPP, parceria pública-privada, membro de comissão de incentivos, membro de comissão de avaliação dos chamamentos públicos, membro de avaliação de desempenho, membro de comissão de licitação, socorristas e membro de comissão de sindicância ou processo administrativo disciplinar e da outras providências, foi distribuída aos senhores vereadores. Solicito à segunda secretária proceder à leitura da emenda aditiva número 2 ao referido projeto de autoria do vereador, primeiro secretário Jean Carlos Moreira Gama. Projeto de Lei Complementar número 008, de 11 de março de 2022. Emenda aditiva número 002 de 2022. Nos termos do artigo 144, inciso 1º, do artigo 1º, do inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cabreúva, fica adicionado o artigo 2º do Projeto de Lei Complementar número 008, de 11 de março de 2022, o parágrafo único com a seguinte redação: artigo 2º. As gratificações ora criadas serão preenchidas por empregados públicos permanentes, sem prejuízo do exercício das funções do cargo de origem que exercem. Parágrafo único. Para a concessão das gratificações nos moldes previstos nessa lei, a administração pública municipal deverá exigir conhecimento específico ou que o servidor ocupe emprego público correlacionado com a área da gratificação, sob pena de invalidade do ato administrativo. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, 16 de março de 2022. Giancarlo Moreira Gama. A justificativa da emenda. A presente emenda aditiva visa adicionar parágrafo único ao artigo 2º do Projeto de Lei Complementar número 008 de 2022, em obediência ao princípio constitucional da impessoalidade, objetivando que tais gratificações a serem concedidas aos servidores não se tornem ferramenta de manipulação política com esses funcionários, por parte dos agentes políticos da cidade. Pretende-se ainda, com a referida emenda, regulamentar a exigência de conhecimentos específicos para a realização das funções que serão gratificadas, tendo em vista que se tratam de funções atípicas dos cargos destes servidores. Por isso, a gratificação assim necessitam de conhecimento próprio para a sua adequada realização. Ante os motivos descritos, aguarda-se o apoio integral e unânime dos nobres vereadores dessa Egrégia Casa de Leis. Cabreúva, 16 de março de 2022, vereador primeiro secretário, Giancarlo Moreira Gama. Lido. Coloco em discussão o referido projeto de lei, bem como a referida emenda apresentada. Peço a palavra, presidente. Concedo a palavra ao vereador Giancarlo Moreira. Bom, novamente, boa noite. Gostaria de começar comentando, sou autor de uma emenda a esse projeto, mas antecipando, eu gostaria de comentar um pouco sobre o projeto em si. Para quem não entendeu o que a gente leu aqui, a Prefeitura encaminhou um projeto de lei à Câmara de Vereadores, criando gratificações aos servidores públicos municipais. Uma gratificação de 50%, para alguns cargos que eu já vou ler para vocês, com limite de até R$ 1.800, salvo engano. Ou seja, é uma gratificação para além do salário base desse servidor. Essa gratificação ela se dá porque, segundo o Poder Executivo, essas pessoas executam uma função para além daquilo que elas prestaram um concurso, uma função a mais. Os cargos que vão ser contemplados por essa gratificação, caso ela aprovada aqui, são os seguintes: os membros de conselho de PPP, de parceria público-privada, os membros de comissão de incentivos, membro de comissão de avaliação dos chamamentos públicos, membro de comissão de avaliação de desempenho, membro de comissão de licitação, socorristas e membro de comissão de sindicância ou processo administrativo. São todas essas pessoas que podem ser contempladas por essas gratificações
E, como eu falei, como o projeto diz, essas gratificações elas são instituídas porque essas pessoas elas fazem a mais daquilo que elas foram contratadas. A exemplo, nós temos aqui na cidade uma nutricionista que ela faz a gestão do contrato das merendas da escola. Ela foi contratada para fazer as suas funções típicas como nutricionista, mas ela faz para além, ela faz a gestão dos contratos. Então, essa gratificação se aplica nesse caso. Como os próprios motoristas, socorristas aqui, foram contratados para serem motoristas e fazem essa função para além, que é de socorrista. Primeiro ponto, entrando no mérito do projeto, que eu gostaria de comentar, é que a primeira vez que eu li esse projeto, eu fiquei com muito medo de ele virar novamente o que nós tínhamos antigamente, que era aquela farra das gratificações. Eu não vivi isso diretamente, mas todos os relatos que nós ouvimos dos servidores, dos próprios colegas aqui que acompanharam, que era o quê? Gostava do prefeito, era amigo do prefeito, ganhava uma gratificação. Não gostava, tirava. Eu acho que isso é uma maneira de manipulação política, como eu falei na justificativa, bastante prejudicial ao serviço público e diretamente à população. Quando a gente está falando de algo que prejudica o serviço público, o servidor público, a gente está falando de um impacto direto na população. Então, era isso era utilizado, essa gratificação, essa quantidade a mais no salário, era utilizado como uma ferramenta política. Segundo ponto que eu gostaria de mencionar, e aí entrando já no mérito da emenda. Então, para tentar controlar que essa nova lei que institui novas gratificações, que dessa vez é um pouco diferente, porque essas gratificações elas só são para servidores concursados, para tentar limitar um pouco esse escopo, enfim, do executivo, para limitar e tentar impedir com que isso vire uma ferramenta política, e aí não estou falando nem especificamente ao Mangini, mas a quem esteja lá. Como eu falei, o meu julgamento aqui ele é e tem que ser impessoal, no sentido de que eu digo respeito sobre a instituição prefeitura. O Mangini não vai ficar para sempre naquele cargo, alguém vai ocupá-lo. E pode ser que alguém mal intencionado utilize isso, como eu falei, para utilizar como uma ferramenta política. Então, essa emenda que a gente ficou trabalhando aí bastante tempo, ela visa prever que a pessoa que vai receber essa gratificação, ela tem que ter um conhecimento específico. Os socorristas, eles fazem uma formação ali para conseguir fazer aquilo que eles fazem. A gestora de contrato, por exemplo, da merenda, ela tem que ter um conhecimento ali que está correlato com a área dela. Um membro de uma comissão de licitação, por exemplo, eu, se for um membro de uma comissão de licitação, eu não tenho capacidade técnica para fiscalizar uma licitação. Então, por isso que a emenda, ela visa cobrar que a prefeitura cobre pelo menos algum conhecimento específico dessa pessoa que vai receber essa gratificação, que vai receber um pouco a mais, ou então que esse servidor ele ocupe um cargo que está correlacionado com a gratificação dele. Então, por exemplo, essa emenda aprovada, o prefeito não vai poder pegar uma pessoa que, sei lá, é lá de obras, trazer ela para a educação só para ela gerir um contrato e ganhar uma gratificação. Porque, para mim, isso é muito injusto. A pessoa, que conhecimento direto que uma pessoa de obras tem sobre a merenda escolar, por exemplo. Então, essa emenda, ela tenta ajustar, desenhar esse limite um pouco melhor, para que a gente diminua a possibilidade de isso, como eu falei, se tornar uma ferramenta de manipulação política e a gente retornar tudo o que era no passado. Então, espero contar com o apoio dos nobres, espero ter esclarecido a ideia da emenda. E, por fim, eu gostaria de comentar também, até comentei com os colegas, eu acho que a questão dos socorristas tinha que vir separado desse projeto. A gente está votando aqui 1001 coisas juntos, e vocês é algo consolidado, vocês deveriam receber isso, porque fazem, de fato, a mais que a função de vocês. Então, ficou muito complicado analisar tudo isso junto, porque são coisas muito diferentes. Entre dar uma gratificação para vocês, que fazem uma função especial, e um membro de uma comissão, é uma coisa muito distante de avaliar. Então, isso foi um pouco prejudicial aí dentro da nossa análise, mas, enfim, espero que a emenda tente minimizar um pouco esses problemas, e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, presidente. Eu peço a palavra, presidente. Concedo a palavra à vereadora Devani. Mais uma vez, eu quero me dirigir aqui, meus cumprimentos. Eu não chamo nem dos funcionários da saúde, eu me dirijo a vocês como meus amigos, parceiros, que sempre estivemos juntos. A respeito da aprovação do projeto da gratificação, eu estava também ansiosa para que isso chegasse o quanto antes aqui nessa casa, porque o trabalho de vocês é árduo, não é para qualquer um. E outro detalhe, eu tive o cuidado de ver a emenda do vereador e conversar com vocês sobre a emenda, porque eu, como vereadora, eu jamais quero que qualquer coisa seja obstáculo, até mesmo uma emenda seja obstáculo para chegar ao projeto de lei.
lá no Executivo e, de alguma maneira, ser vetado e atrase mais ainda essa gratificação de vocês. Então, vocês saibam que toda e qualquer proposta que melhore o salário, melhore a vida, as condições de trabalho de vocês, essa vereadora, essa amiga de vocês, vai estar sempre do lado de vocês. Eu gostaria, sim, que junto com esse projeto, viesse também dos demais funcionários da saúde, como os técnicos de enfermagem e outros também. Porém, como o que temos em mãos hoje é o projeto da gratificação de vocês, mesmo que junto com os outros, que são os membros de conselho, comissão de incentivos, comissão de avaliação de desempenho, mesmo tudo isso estando junto, eu não vou deixar essa oportunidade de aprovar o projeto, porque eu penso em vocês, eu preciso de vocês, o município também tem que pensar, porque também precisam de vocês. E é com esses olhos que eu aprovo o projeto, e qualquer projeto que venha em benefício de vocês. São minhas palavras. Peço a palavra, vereador. Concedo a palavra à vereadora Marlúcia. Sem dúvida, eu sou super favorável a esse projeto. Eu acho que gostaria muito de poder virar e falar assim, vocês não precisam, vocês têm um salário base digno, que vocês não precisam da gratificação. Mas, infelizmente, isso não acontece por N problemas e N tempos passados, né? A gente sabe de uma defasagem muito grande que tem por aí, e aí sim precisa, e sim e muito dessa necessidade dessas gratificações. Gratificações essas que foram tiradas perante algumas, né, incoerências que existiam, que foram apontadas. Então, quando a gente fala agora do medo, a gente fica com medo, mas a gente ressalva que todas as gratificações agora, por isso que talvez a demora de estudar caso a caso, temos os critérios, porque o que foi negado aquela vez é porque tínhamos as gratificações, que sei lá o porquê e como elas eram usadas, mas o mais importante, não tinham os critérios. E agora aqui, todos têm os critérios do porquê você está recebendo a gratificação. Então, isso já assegura perante a lei e deixa a gente mais tranquilo com isso, né? Em relação a votar, assim, a demora da votação, vai esse estudo, vai essa morosidade, que a gente deixa um apelo para que isso não aconteça, porque é ruim. É uma promessa que foi feita, sim, para vocês, em janeiro, né? Que no pagamento de fevereiro estaria com vocês. Também não estou acusando ninguém, só que a gente deixa quieta, a gente deixa um pedido para que isso não se torne uma rotina dos atrasos e de correr com o projeto, porque a gente aqui se sente pressionado. Nossa, vamos votar, senão eles não vão receber. Eu, como vereador, o instrumento que eu tinha, eu fiz também um ofício, caso esse mês não fosse sair, não sei se vai cair ou não, e nem sei, porque eu ainda não recebi a resposta do ofício, mas eu fiz que fosse retroativo, pelo menos até o mês de fevereiro, que foi a promessa. Se isso vai ser possível, se vai ser legal, infelizmente eu não fiz. Não fiz com o intuito politiqueiro, nem com o intuito de ganhar voto. Fiz com o intuito porque eu acompanhei e ouvi a promessa feita para vocês. Mas também entendo que a correria, os contratempos existem, o sistema realmente, às vezes, é falho e acontece da morosidade e do tempo demorar. Então, eu tomei o cuidado de fazer esse ofício para ver se tem essa possibilidade, não sei resolver para vocês. Então, eu voto muito tranquilo, muito feliz, sei do quanto vocês estavam querendo que isso, ufa, que dia que vai ser? Ah, então, hoje eu acho que vocês vão ficar, acabou mais uma parte dessa problemática toda. Mas também não vou deixar aqui para os que não foram beneficiados. Existem outras categorias, sim, que têm que ser beneficiadas, que têm que ser estudadas para ver a legalidade, para ver o amparo na lei. Para quê? Porque não caia numa inconstitucionalidade. Então, assim, não é que, vamos lá, vamos já fazer para todo mundo.
tem que ver essa parte da inconstitucionalidade, porque todos vocês sofreram com isso em janeiro, setembro, né, quando caiu. Então, eu acho que para que a gente vai fazer na correria com isso? Então, tem hora que a gente quer resolver os problemas, mas a gente tem que ter essa coerência de dar o passo atrás para ver realmente fazer, para não corrermos o risco, tá? Então, assim, eu sei disso, eu sei que tem pessoas, gestores de contrato que não foram agora beneficiados. Então, vamos estudar. Ah, mas por que que o meu não foi beneficiado? Eu faço a gestão de um contrato X, está falando que não tem muita complexividade, mas eu consigo provar que faça. Então, eu vou falar com vocês o que eu mesma falei com o executivo. Eu acho que precisa dos secretários abraçar os funcionários e levar para eles, olha, não, pessoa faz isso, 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 a gente precisa resolver. Tá? Então, assim, eu continuo aqui, é igual eu falo, meu discurso vai ser o mesmo do quando eu aprovei o plano. Eu sei que não são todos que estão ficando satisfeitos, que estão contentes, tem muitos que estão aí falando, poxa, por que eles estão recebendo e eu não? Entendo perfeitamente e estou aberta a estudar os casos de outras categorias. Tá? Para vocês, boa sorte e até que, enfim, que seja aprovado nessa casa. É isso, presidente. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo. Bom, em nome dos meus amigos, Biazinho e Marcelinho, quero cumprimentar todos os motoristas, socorristas, né? Muitos deles já trabalhamos junto. E sei da correria de vocês, fica com o respeito. Danilo também. Então, bom, vou falar primeiro da parte referente aos motoristas. Justo, muito justo, essa gratificação, sei do corre que vocês fazem, do que vocês trabalham. Trabalhei, acho que quase 2 anos e meio na frente da UPA e acompanhei muito de perto isso. Então, sei que é merecido. O ponto-chave que eu falo, tem meu apoio, desde já eu falo. Eu peço ao Executivo que olhe pelas outras classes da saúde também, que comece por vocês e sirva como exemplo, principalmente para os técnicos de enfermagem que estão na outra ponta da maca, que a gente diz, né? E tem uma grande desvalorização em nossa cidade. O salário dos técnicos aqui, hoje eu digo que chega a ser vergonhoso, perto do que eles passam, no meio de uma pandemia. Então, que olhem o mais rápido possível, no plano de carreira já ficaram para trás, e que seja resolvido o mais breve possível a situação deles também. Não estou comparando, porque cada coisa no seu lugar, mas é muito merecido. Toda a área da saúde ser valorizada, verdadeiros heróis, então eu peço essa valorização. Segundo, referente ao contrato, às gestões de contrato, que seja, a gente vai estar acompanhando de perto, para que realmente não seja carta marcadas, né? Para que seja valorizado realmente quem tem grandes responsabilidades e que haja sempre o princípio da isonomia, que a gente fala muito, para que todos que têm a responsabilidade sejam valorizados. São 12 no momento, mas tem muitos que vão ficar para trás, mas que seja olhado de uma maneira melhor na próxima vez e que sejam todos atendidos. Então, tem meu total apoio e fica aqui meu respeito sempre a vocês. Peço a palavra. Peço a palavra. Concedo a palavra, o Marcelo defende. Senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, servidores dessa municipalidade, primeiramente gostaria de parabenizar o chefe do Poder Executivo, porque foi ele que encaminhou para esta casa essa gratificação para vocês. Primeiramente, chegou nesta casa o plano de carreira, acertando em partes os servidores. Neste momento de hoje, chega esses encargos, que são, respectivamente, trata-se das gratificações para determinadas funções. Então, meus parabéns ao chefe do Poder Executivo, que vislumbrou essa importância que cada um tem dentro de cada setor, seja de licitação, contratos, parceria pública-privada, incentivos fiscais, socorrista, todos que fazem uma diferença, fazem um a mais. Por isso, o motivo pelo qual da gratificação. Com relação à Comissão de Avaliação e Desempenho,
seja realmente atuante. Depois, como vereador, como fiscalizador, eu gostaria de saber quem são essas pessoas que vão fazer parte da comissão de avaliação e desempenho seja atuante. Essa é uma comissão importantíssima, muito importante. Não que seja mais importante que as demais, não é isso, mas é uma comissão que ela consegue medir o servidor, se ele está sendo bom, se ele está sendo ruim para as demais providências da administração pública. Mas isso eu verifico, vou estar acompanhando juntamente com essa comissão. Parabenizo a todos que vão estar à frente desta função que já desempenho e, com gratificação, todo mundo trabalha mais feliz. Com relação à emenda no nosso amigo, vereador Jean, eu vislumbrei aqui no parágrafo único da emenda, essa emenda eu senti e percebi que ele fomenta a especialidade para a função. Então não tem nada de diferente do projeto de lei. Ele está especificando especialidade para a função. Uma pessoa que pinta a parede a vida toda, ele não pode dar uma função de gratificação porque vai trabalhar na saúde em outro segmento. Eu vislumbrei essa emenda nesse sentido. Então sou favorável ao projeto de lei, à emenda também, e espero que as pessoas que estejam à frente façam jus a essa gratificação de vocês. Eu tenho certeza que Cabreúva vai ganhar com isso. É só, presidente. Concedo a palavra ao vereador Pi. Novamente, boa noite a todos os presentes, aos internautas, aos nobres vereadores, e aqui dizer aos presentes por que do vereador Nildo Pi levantar e vir até a tribuna. O regimento interno pede que em todas as discussões de projeto seja feito da tribuna. Então eu só estou cumprindo o regimento, ok? E dizer das questões novamente de gratificações. As gratificações vêm causando transtorno sucessivo no governo da cidade de Cabreúva. E tendo alguns diálogos com o jurídico, nós, nesse caso, o vereador Nildo Pi entende que o artigo 457, parágrafo 1 da Consolidação das Leis do Trabalho, que são seletistas a partir de hoje, permite, em alguns casos, que sejam dado a gratificação. E não é por serviços a mais ou por qualquer outras coisas que essa gratificação pode ser atribuída. Porque aqui todos têm o entender que a maioria dos seletistas são em empresas privadas, dificilmente em empresa pública, ou autarquia ou prefeitura. E nesse caso, a função especial que é atribuída, vereador Marcelo, aos socorristas aqui, que estou vendo a maioria aqui, seria a função de socorrer e de dirigir. Então acredito que haverá denúncias, porque tudo aqui agora vota a lei e há denúncia dos governos que não admitem as derrotas, e acredito que votarei favorável a esse projeto, muito tranquilo, por entender que as funções que vai ser agraciada pela gratificação terá a duplicidade dela. Então não creio que a gente esteja fazendo, dando situações para que seja feita política em cima das gratificações. Então aqui tenho o voto desse vereador, tenho a certeza que essa gratificação continuará permanente e sem casos algumas outras instituições ou pessoas entrem com recurso
para que esse projeto caia. Acredito que ele terá sustentação e o governo terá a chance de agraciar aqueles que têm a função verdadeiramente duplicada ou que faça dupla função em seu trabalho. São essas minhas palavras, mas a verdade, eu sonho em um dia todos vocês viverem com um salário digno e decente, sem precisar de estar votando lei de gratificação. Que tenha gratificação por nível universitário, que tenha gratificações por outros objetos que não seja aquele de regulamentar salário. São essas as minhas palavras e obrigado a todos. Peço a palavra. Concedo a palavra ao vereador Vitor. Boa tarde a todos novamente. Sou totalmente favorável a esse projeto de lei. Como os nobres já explicaram aqui, vocês fazem algo a mais, você tem uma atribuição a mais. Por isso vocês têm esse mérito de ganhar algo a mais. Só não posso, alguns entendem como política, eu entendo como coerência. Eu sempre questiono nessa casa a questão de planejamento, e tudo vem em cima da hora. Já éramos, inclusive, para ter votado o dissídio. O pessoal está desesperado, ligando, que até agora, dia 18, era para a gente fazer uma sessão para ser votado. E até agora, pelo menos, oficialmente para mim, não chegou nada. Então, é muito complicado isso. Quando foi falado do plano da guarda, quando a gente conversou com alguns guardas, eles falaram que quando foi votado, até a vereadora Marlúcia também falou, estava aqui presente, foi votado a toque de caixa. Isso na legislatura anterior. Então, assim, isso atrapalha muito o trabalho. Claro, nesse caso aqui, não tem nem o que falar, sou totalmente favorável. Mas, caso de plano de carreira, o executivo, ele tem que entender, quem toca o executivo são vocês, funcionários. O governo sai, vocês permanecem. E quem chega tem que ter o planejamento, tem que ter o entendimento do que está fazendo. A gente não pode, todo mundo sabia que ia cair a gratificação especial, advogado da prefeitura, todo mundo sabia que ia dar problema do seletista estatutário, todo mundo sabia. Por que espera para a última hora? Por que já não organizaram as comissões e foram conversando para chegar em janeiro e votar algo melhor? Claro, eu concordo com os vereadores aqui que o plano de carreira sempre vai poder ser melhorado, mas a gente não pode só ficar votando de qualquer jeito. Então, assim, eu faço um apelo aqui ao Executivo, que faça um planejamento maior em cima dessa questão dos funcionários. O vereador Nildo sempre fala disso, o vereador Jean e dos demais vereadores também, que venha, que todos tenham ou a gratificação por merecimento, ou a melhora no salário, porque o que aconteceu? Do plano de carreira ficou aquilo lá. Então, um era amigo, foi lá e pediu um pouco para uma classe, o outro pediu para outra. Então, não é assim que funciona. Vai resolver o problema do quinquênio, vintênio, ótimo. O restante, vamos resolver para todos. Senão fica uma coisa desconfortável. Claro que eu votei a favor, e sempre vou votar a favor do funcionário, mas com essa ressalva, do caso do plano de carreira, da melhora. Então, fica esse apelo e, com certeza, aí, tanto para as comissões, para os gestores do contrato, que são 170, não é fácil, e principalmente aí pelo trabalho excepcional que vocês fazem à frente aí tanto da motorista como do socorrista. Então, sou totalmente favorável aí a vocês. Permita-me uma parte, vereador Vitor e presidente Fátima. Pode fazer uma parte. É só uma correção, que até é elegante para os funcionários. Não usar a palavra a mais, minha função a mais, porque a CLT não permite o a mais, senão todos vão querer. É a função especial e extraordinária. Permite? Sim, pode falar. Então, e outra coisa, só para finalizar, a gente não tem que ficar tratando nem o executivo quanto o legislativo como celebridade. O que está sendo feito aqui, gente, é obrigação. Vocês terem um salário digno, porque vocês que tocam a cidade, a máquina pública, isso é obrigação, tanto nossa quanto deles.
Então, assim, não precisa, parabéns, não, é obrigação nossa. Ver o que é melhor para vocês, porque vocês que fazem a coisa acontecer, tá bom? Obrigado, presidente. Eu gostaria de pedir para o meu vice-presidente tomar o meu assento, que eu vou e pedir se o senhor concede a palavra. Conceda a palavra à vereadora Fátima. Obrigada, presidente. Finalmente chegamos o dia importante, né, para vocês todos que vão receber a gratificação. Esse problema está acontecendo desde o ano passado, né? Muitos de vocês já tinham a gratificação pelo trabalho que fazem a mais, né? E essa lei deveria ter chegado aqui em janeiro e agora chegou em fevereiro. E muita gente pedindo para mim, poxa vida, põe como extraordinária, põe rapidamente, coloca para amanhã ou então coloca na última sessão de Câmara. Então, eu gostaria que vocês entendessem que quando a lei chega aqui, ela precisa ser analisada. E eu gostaria de agradecer o doutor Jorge, porque ele, junto com o jurídico da Prefeitura, eles viram alguns erros quando a lei chegou aqui, e erros graves. Mas eles, juntos, formaram um novo formato. E qual a nossa preocupação? A nossa preocupação, na verdade, é dar uma segurança jurídica para vocês, porque a gente está cansado de tirar a gratificação, volta a gratificação. Então, por isso que a gente trabalhou bastante na lei, né, doutor? E junto com o Poder Executivo, junto com o jurídico, gostaria de agradecer também ao Maurício Pavani, que nos deu muito apoio aqui na formação dessa lei, nas informações também que precisavam chegar, enfim. Eu gostaria de dizer que tem outros funcionários que não estão contemplados nessa lei e que precisam de gratificação. Isso é uma cobrança que eu vou fazer para o Executivo. Vou até dar um exemplo de pessoas que trabalham no SAI, né? As técnicas de enfermeiras, as enfermeiras, elas fazem muito mais do que atribuições delas. Então, eu, como vereadora, como funcionária pública, eu vou cobrar essas gratificações que ficaram para trás, né? Tanto que ficaram, que quando se fala, gratificação, dependendo do prefeito, tira-se. Em outros anos, tentaram tirar a minha gratificação por 3 meses que eu tinha, e não conseguiram. Então, eu estou numa situação muito parecida com alguns outros funcionários. E é esse levantamento que eu estou fazendo, caso a caso, que precisa vir para a Câmara também. Outra coisa, a gente está esperando uma valorização aí que foi prometido para os motoristas, para as técnicas de enfermagem. O sindicato está aqui, está cobrando, e eu acho isso importante, né? Mas o mais importante é que hoje o que está acontecendo aqui é um pontapé para um futuro que realmente as pessoas vão ser valorizadas, os funcionários vão ser valorizados, e eu vou estar aqui para cobrar isso. Eu gostaria de parabenizar cada funcionário público pela função de vocês, pelo trabalho que tem dedicado a essa prefeitura. Eu conheço a maioria de vocês e eu sei o quanto que a gente arregaça as mangas para trabalhar e quanta dificuldade a gente tem passado. Um abraço a todos e uma boa noite. Retorna a palavra, presidente Fátima. Retorno à presidência. Coloco em votação a emenda aditiva número 2 ao projeto de lei complementar número 8. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovada a emenda aditiva número 2 ao projeto de lei complementar número 8 de 2022. Coloco em votação o projeto de lei complementar número 8. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovado o projeto de lei número 8 de 2022.
Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.